convido a vir até aqui. Vamos então orar pela vida do André e pela palavra que ele vai nos trazer nessa noite. Então estenda a sua mão abençoada para cá, queridos. Pai Celestial, graças te damos. Queremos, Senhor, primeiramente declarar que nós sabemos quem é o teu Filho Jesus e o que ele veio nessa terra por nós. Sabemos, Pai, que o Senhor amou o mundo, portanto o Senhor nos amou de uma tal maneira que enviou o teu Filho Jesus a este mundo para que nós recebêssemos liberdade. Liberdade essa que o teu Filho conquistou para nós naquela cruz. E nós cremos e recebemos esta liberdade. Recebemos a vitória do teu Filho Jesus naquela cruz. Pai Celestial, nesta noite teremos uma ministração através da vida do André, que o Senhor derrame, Pai, do teu poder sobre a vida dele, para que a melhor ministração que o Senhor já trouxe a esta cidade seja hoje, através da vida do André, Senhor. Pai Celestial, desde já te louvamos, te agradecemos também pelo coração do André, de se propor estar aqui conosco nessa noite, que o Senhor faça prosperar, Senhor, as obras das suas mãos e principalmente, Senhor, o Senhor faça com que todos os desejos do seu coração se manifestem, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Obrigado, pastor. Graça e paz, queridos. Amém? Como o pastor já falou, não foi falta de opção eu estar aqui. Meu nome bingou no globinho do pastor ali. Eu não vi esse globinho ainda, mas tudo bem. Globinho espiritual. Mas como o Almir falou na semana passada, a palavra de Deus ela é viva em nós, né? E conforme nós vivemos nessa terra e nós estamos em comunhão com o Pai, Ele vai tratando as nossas vidas. E assim nós vamos entendendo a vontade do Pai nas nossas vidas, a vontade de Deus para nós, e cada um de nós aqui tem um propósito. Cada um de nós aqui foi chamado por Deus para um propósito, né? Todos nós aqui temos um objetivo, não estamos passando aqui à toa. E eu queria pensar um pouquinho com os irmãos, e esse tema veio na semana passada, enquanto o Almir pregava, que diz assim, coloca pra gente ali o tema, Sandra, por favor. Imagem e semelhança. Esse é o tema que eu queria pensar um pouquinho com os irmãos nessa noite. Em Gênesis 1, 26 e 27, ele vai dizer assim, Gênesis 1, 26 e 27. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. O 27 diz assim, assim Deus criou o ser humano. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, a imagem e semelhança. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E se você der uma olhadinha para o lado, você vai ver que não tem ninguém parecido aqui. Obrigado, pastor. Vê se cabe aqui. Não temos, tirando pai e filho, que alguns se parecem, mas quando a gente vê e ouve isso, a respeito de a imagem e semelhança que Deus nos fez, não é uma imagem física, não é uma semelhança física, mas Ele colocou em nós a semelhança dEle. E eu queria que a gente fosse lendo alguns textos e algumas coisas para pensar justamente dessa forma, de que o Senhor, Ele quando pensou em nós, quando Ele sonhou com as nossas vidas, sonhou com a nossa trajetória aqui na Terra, quando Ele sonhou com a humanidade, Ele falou, eu vou colocar neles a minha imagem e a minha semelhança. Tanto que nesse texto nós vemos uma reunião
né? Uma reunião celestial aqui, onde ele diz, façamos. Quando ele diz isso, ele não estava sozinho. Deus não estava sozinho nesse momento. Nós cremos que nesse momento ele chamou a Trindade, ele reuniu a Trindade e falou, ó, agora façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Esta noite que a gente tentasse entender um pouquinho do que significa isso. Eu acho que eu vou trocar esse microfone. Só um pouquinho. Desculpem o tempo e o barulho, mas vamos lá. Queria entender um pouco do significado e como isso impacta nas nossas vidas. O significado de sermos chamados e sermos criados à imagem e semelhança de Deus e o que isso traz para nós. Então, ser criado à imagem e semelhança de Deus nos dá um propósito, nos dá uma responsabilidade, nos chama a viver de uma maneira diferente. Como nós temos a imagem, como nós somos a imagem e semelhança de Deus, isso nos traz algumas responsabilidades. Como o Almir falou aqui, tudo aquilo que eu faço, que honre o nome do Senhor. Tudo aquilo que eu viver, tudo aquilo que eu passar, tudo aquilo por onde eu for, que eu honre o nome do Senhor. Que eu não faça com que o nome de Deus seja envergonhado, que a minha vida não reflita isso, mas pelo contrário, que a minha vida reflita e mostre quem realmente é Deus, quem realmente é o nosso Pai e como é o nosso Pai. E esse é um dos propósitos que nós temos quando nós entendemos que somos a imagem e semelhança de Deus. E isso nos inspira a buscar uma vida que espelhe o amor, que espelhe a justiça e a santidade de Deus. Nesse mundo maluco que nós vivemos cada vez mais, o único amor que nós encontramos e o único amor que nós podemos demonstrar é o amor de Deus. E ainda assim, quando demonstramos o amor de Deus, muitas vezes esse amor não é compreendido. Quantas vezes nós demonstramos o amor do Pai através de algumas atitudes, ou através de alguma palavra, ou como nós cremos, através de oração, através de declaração de palavras, e somos mal entendidos, mal interpretados, e não entendem aquilo que falamos e acabam falando outras coisas. Então, que as nossas vidas, elas reflitam a justiça de Deus. A justiça de Deus em todos os lugares. É claro que a gente não consegue ser justo como é o nosso Pai. A gente não consegue exercer da mesma maneira, mas aquilo que nos vem à mão, aquilo que nós temos a oportunidade de sermos justos e demonstrarmos a justiça de Deus, isso é uma das nossas responsabilidades, como imagem e semelhança do Senhor. Então, imagem e semelhança se refere à representação de Deus em nós. Não é uma imagem física, mas uma imagem espiritual e moral. Então, o nosso espírito, ele é a imagem e semelhança de Deus. A nossa moral, ela deve refletir a imagem e semelhança de Deus. Se existe alguém nesse mundo que as pessoas podem confiar, deveria ser o cristão. Nós que somos filhos de Deus, deveríamos ser as pessoas mais confiáveis desse mundo. Como era antigamente, já não era um pouco do meu tempo, mas quando a gente ouvia, aqueles que têm um pouco mais de idade, que a palavra de um homem valia mais do que no famoso fio do bigode. Quando o homem falava alguma coisa, ou quando a mulher falava alguma coisa, não precisava assinar, não precisava ter testemunha, não precisava de mais nada. Se falasse que era crente, então as portas se abriam de um jeito que, se fosse aqui em Joinville, que ainda tem uma cultura um pouco mais fechada, mas tantos relatos que eu já ouvi na minha vida, na minha caminhada, de pastores que chegavam em lugares e falavam, olha, eu sou pastor, eu me mudei para cá e eu preciso de alguma coisa, e as portas se abriam.
né, e alugavam casas sem garantia, e alugavam espaços sem garantia, e traziam as coisas sem garantia, porque aquele era um homem de Deus. E essa imagem, essa semelhança do cristão, ela tem sido apagada ao longo dos tempos. Ela tem sido apagada nos nossos dias. Qual é a imagem? Qual é a semelhança? Qual é a palavra que tem sido falada? Cada vez mais as coisas são relativas. Então é relativo. Eu posso ir, eu posso fazer, eu não preciso me preocupar com o que Deus pensa, com aquilo que Deus me chamou para fazer, aquilo que Deus tem para mim. Esse pensamento dentro da igreja ele tem entrado cada vez mais. Onde você só entra, você é abençoado e pronto. E mais nada, não tem responsabilidade. Você continua vivendo a sua vida, você continua vivendo da mesma maneira, você continua fazendo as mesmas coisas. Mas, irmãos, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. A semelhança dEle é uma semelhança não corruptiva. Não existe corrupção na semelhança com Deus. As nossas vidas, naquilo que nós fazemos, não tem espaço para corrupção, não tem espaço para mentira, não tem espaço para N situações. Eu poderia dizer aqui pecado, mas o pecado ele acaba acontecendo, da gente tropeçar. Mas não, a imagem e semelhança de Deus, ela é muito mais séria, muito mais profunda e com uma grande responsabilidade, que às vezes passa batido. A gente pensa em caráter, o nosso caráter como o caráter de Jesus, ou alguns, quando ouvem essa palavra falar a imagem e semelhança de Jesus, quer dizer que eu sou igual a Ele, que eu faço as mesmas coisas. Também, nós vamos ler um texto ali na frente onde diz exatamente isso, de que nós fomos feitos à semelhança de Cristo. Ou seja, somos, se não iguais, próximos de quem foi Cristo. Mas a mesma autoridade que foi dada a Jesus, que foi dada a Jesus Cristo, isso nós temos. E a imagem de Deus, ela nos traz 3 pontos: espiritualidade, racionalidade e criatividade. Quando falamos de espiritualidade, refere-se à nossa capacidade de ter uma relação espiritual com Deus. Então nós somos a imagem espiritual de Deus. O nosso espírito tem a imagem de Deus. O nosso físico pode não ter, porque nós somos diferentes. Às vezes o nosso físico ele pode estar passando por um momento de dor, e nós cremos que Deus não sente dor. O nosso físico pode estar passando um momento de aflição, mas o nosso espírito não passa. O nosso espírito não fica doente, o nosso espírito não fica ansioso, a não ser quando ansiamos pela volta de Jesus. Mas o nosso corpo tem ansiedade. O nosso corpo às vezes quer se tornar depressivo por aquilo que estava no passado, mas o nosso espírito não. O nosso espírito não passa por essas coisas, porque o nosso espírito é a semelhança de Deus. O nosso espírito é a imagem de Deus. E esse espírito faz com que a gente consiga se relacionar com o Pai. A gente consiga entender quem o Pai é, como Ele faz as coisas, como Ele trata das nossas vidas, como Ele fala conosco. Isso vem através da imagem de Deus em nossas vidas. Também de uma forma de racionalidade, nós somos dotados de inteligência, razão e capacidade de tomar decisões morais. Aquilo às vezes que parece, não, isso é uma decisão humana, moral. Essa decisão ela vem da nossa imagem e semelhança de Deus. Por isso que eu digo que as pessoas mais confiáveis nessa terra deveriam ser os cristãos. Porque nós temos uma racionalidade que vem de Deus. Nós temos uma inteligência que vem de Deus. Eu creio que quando a gente estuda, a gente adquire alguns conhecimentos, mas a inteligência que nós temos, e ao longo dos anos, quantas coisas foram descobertas, essa inteligência não era humana. Com certeza essa inteligência veio de Deus. E falando assim, a gente começa a lembrar dos grandes
criadores, né, de pessoas que desenvolveram tecnologias, desenvolveram coisas, descobriram coisas na medicina, e todas elas tinham um pontinho de Deus lá. Em algum momento elas foram tocadas por Deus. Em algum momento elas foram boca de Deus. Em algum momento elas ouviram a voz de Deus e descobriram essas coisas. E a imagem de Deus, ela também nos traz criatividade. E isso é maravilhoso. Assim como Deus é criador, nós também temos a capacidade de criar. Temos a capacidade de criar. As mulheres têm a capacidade maior ainda, que é de gerar um filho. Mas nós, como filhos de Deus, como imagem e semelhança de Deus, nós temos essa capacidade de criar. Criar o quê? Criar aquilo que ainda não está aqui nas nossas mãos, aquilo que os nossos olhos ainda não veem. Nós criamos a partir da nossa palavra, nós criamos a partir daquilo que nós declaramos. Assim como os 6 dias de criação, onde Deus falou cada um dos dias, nós também falamos e nós também criamos através disso. Essa imagem de Deus em nós, ela nos proporciona que ao declararmos uma palavra, aquilo é criado. Esse poder está na nossa boca, como nós dizemos todo domingo aqui, é um poder criador. Às vezes você não vê saída para a situação, mas você declara uma saída e aquela saída aparece. Às vezes você não vê como um filho pode receber a Jesus, você não consegue ver o seu filho convertido, você não consegue ver o seu convertido, mas você começa a declarar aquilo, você começa a trazer aquilo à existência, até que aquilo se cria e aquilo acontece. Quantos de nós aqui temos situações financeiras e a gente olha o nosso balanço e não fecha, e aí você começa a falar, olha, dinheiro aparece, né? Como a Dani falou aqui, ó, meu bolso, se converta. E o recurso começa a aparecer. Esse recurso vem da onde? Eu não sei, ele foi criado. Foi criado por quem? Foi criado pela sua boca que declarou. Ou pela boca de alguém que declarou na sua vida. Quando nós éramos crianças, às vezes, e talvez aqui alguns, as pessoas chegavam lá e falavam, olha, eu vejo em você tal coisa. E você nem via. Eu nem via. Algumas vezes chegaram para mim, eu vejo em você tal coisa, eu vejo você fazendo tal coisa, eu falava, que bom, porque eu não vejo. Mas aquilo foi criando algo dentro de mim, aquilo foi fazendo crescer algo dentro de mim e hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui fazendo justamente aquilo que falaram que eu estaria fazendo. E muitas vezes essa palavra que vem a nós é a palavra de Deus e é o próprio Deus falando nas nossas vidas. Quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, eu não ouvia, não sabia de nada, um pastor chegou, colocou a mão na barriga dela e falou assim, você está carregando um ungido de Deus, aquele que vai estar pregando. Eu nem sabia, eu nem estava ali, eu não podia nem concordar, nem falar um amém. E depois de um tempo minha mãe veio falar isso. E aqui estou. E aqui estamos. Quantas palavras vocês receberam? Quantas palavras nós recebemos? Quantas palavras criadas, faladas por Deus, lançadas por Deus na nossa vida. Quantas sementes foram lançadas? Sementes em um terreno que muitas vezes era ruim, era difícil, era duro, mas a semente foi lançada, a semente foi semeada, até que aquilo no momento se criou raiz, cresceu e hoje se desenvolve, cresce e dá fruto. A semelhança com Deus enfatiza que compartilhamos algumas características de Deus, como a capacidade de amar, como a capacidade de criar, a capacidade de raciocinar e fazer escolhas morais, como nós já falamos. A capacidade de amar que nós temos, ela vem de Deus. E quando a palavra diz que nós devemos amar sem olhar, sem pensar em quem é, isso só pode vir de Deus, porque às vezes as pessoas nos irritam tanto, mexem com o nosso ser, mexem com a nossa vida, e você fica ali, às vezes tem que falar para si mesmo, eu preciso amar. E esse amor, ele vem da semelhança que nós temos com o Pai, porque o Pai fez a mesma coisa conosco, ele olhou e falou assim, olha,
eu vou amar. Eu amo. Pode não merecer, pode não valer nada, mas eu amo. Eu sei que vai me negar, eu sei que vai me trair, eu sei que vai me virar as costas, eu sei que vai fazer uma série de coisas, mas eu amo. Essa semelhança do amor nós temos, assim como de Jesus, assim como do nosso Pai. Isso nos traz um caráter moral, que nós somos chamados a refletir o caráter de Deus em nossas ações. E aqui eu queria usar o texto. Coloca Colossenses 3,15 para mim, Sandro, por favor. Eu não lembro se é nesse momento ou se é mais para frente. Colossenses 3,15. Isso. Quando nós pensamos em semelhança e caráter moral, nesse mundo em que nós vivemos, a palavra de Deus em Colossenses 3,15 diz assim: a paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês. Quando nós precisamos tomar decisões morais ou decisões nessa terra, a semelhança que nós temos com Deus, a semelhança que nós temos com Cristo, ela é refletida dessa forma, que a paz de Cristo seja o juiz. Nós, como filhos de Deus, cristãos, não devemos tomar decisão se não tivermos a paz de Cristo. A paz de Cristo, ela é o nosso juiz na hora de tomarmos decisão. A paz de Cristo. Em determinados momentos a gente precisa decidir, definir algumas coisas, e nessa hora de dúvida, a paz de Deus seja o nosso juiz. A paz seja esse juiz nas nossas decisões, para que a gente não tome decisões erradas, para que a gente não tome decisões que vão trazer malefícios lá na frente, para que não nos traga frutos ruins lá na frente. Seja o caráter de Cristo em nossas vidas. A semelhança com Deus, ela nos traz um relacionamento. Deus, ele é um ser relacional. Deus, ele não está simplesmente lá em cima olhando e falando, olha, vivam aí. Não, Deus é relacional. Pai, Filho e Espírito Santo. E nós somos criados para viver em comunidade e relacionamento com os nossos irmãos de forma saudável. Querido, Deus não criou você para que você viva sozinho. Deus não criou você para você andar sozinho. Deus não criou você para você ficar vivendo no seu mundinho fechado, do seu jeitinho. Não. Deus criou você, colocou em você a imagem e semelhança dele, para que você viva em comunidade com outros que têm a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para viver isso que nós estamos fazendo aqui, vivendo em comunidade. Às vezes essa comunidade é um pouquinho menor, chamamos de grupo familiar. Às vezes essa comunidade é um pouquinho maior, nós chamamos de igreja. Mas essa imagem e semelhança de Deus, ela nos provoca a vivermos em comunidade. Quando eu ouço alguns cristãos falando, alguns pseudo-cristãos falando em que não precisam de comunhão, não precisam de estar na igreja, não precisam de caminhar junto com outros, chega a dar um arrepio, dá um negócio estranho. Porque o nosso Deus, que é o nosso Pai, ele é relacional, como é que eu, filho, não vou ser relacional? Como eu não vou ter relacionamento? Relação com a minha esposa, relacionamento com outras pessoas? Como eu não vou caminhar junto com os meus irmãos? Como eu não vou ter prazer em estar junto com os meus irmãos? Como eu não vou ter prazer em um domingo, estar aqui para celebrar aquilo que o Senhor Deus fez na minha vida? Então, a imagem e semelhança de Deus, ela nos traz implicações práticas, responsabilidades. Nós somos chamados a refletir o caráter de Deus em nossas ações e decisões. As nossas ações, as nossas atitudes, aquilo que falamos, aquilo que fazemos, deve refletir quem Deus é.
devem refletir a imagem de Deus na terra, onde não há justiça, que as nossas ações sejam justas. Onde não há verdade, que as nossas ações sejam verdadeiras, que a nossa palavra seja verdadeira, que aquilo que a gente fala seja verdade. Não sejam palavras soltas, simplesmente para passar um momento, mas que sejam verdade. Quando a gente diz que vai, a gente vai mesmo. A gente diz que não vai, não vai mesmo. Né? Que seja a nossa palavra sim e não. Sim, sim, não, não. E assim nós iremos refletir a imagem de Deus. Quando o pecado entrou no mundo, através ali de Adão e Eva, a imagem de Deus que estava em Adão, ela foi deturpada, ela foi perdida. Então o pecado fez com que a imagem e semelhança de Deus fosse ofuscada aos olhos de Adão naquele momento. Tanto que na palavra vai narrar ali que Deus chegou para ele e falou: Adão, cadê você? Ele fala: estava nu e fiquei com vergonha. E Deus fala: mas quem te disse que você estava nu? Quem falou que era para você ter vergonha? A imagem de Deus naquele momento, na vida de Adão e na história da humanidade, ela foi deturpada, ela foi distorcida. Mas graças a Deus e através de Jesus Cristo, nós restauramos a imagem e semelhança de Deus. Através de Jesus em nossas vidas, a imagem e semelhança de Deus, ela é restaurada nessa terra. A criação, ela volta a ver a imagem de Deus em nossas vidas. Nós só podemos restaurar a imagem de Deus, nós só podemos refletir a imagem de Deus através de Jesus. Por isso que domingo após domingo, nós oportunizamos e nós oramos, entregando as nossas vidas, entregando o nosso coração, declarando que o Senhor Jesus é o Senhor das nossas vidas, declarando que Ele é o nosso Salvador, de que Ele é o nosso Senhor, de que Ele é o nosso cabeça, de que Ele é o nosso líder. Nós rejeitamos a Satanás, porque foi justamente isso que aconteceu. Quando Adão aceitou ali a Satanás, ele perdeu essa imagem e semelhança. Ele deixou de ter a imagem e semelhança. O pecado, ele fez isso. E o pecado, ele faz isso até hoje. O pecado, ele continua ofuscando a imagem de Deus. O pecado, ele continua substituindo a imagem de Deus por outras coisas. Ele continua afastando as nossas vidas de Deus. Ele continua afastando as vidas que estão em pecado de Deus. O pecado continua fazendo isso naqueles que não receberam a Cristo Jesus, naqueles que ainda não foram libertos, que não é o nosso caso aqui, graças a Deus. A restauração da imagem de Deus, houve a queda e a redenção, então houve a queda da imagem com o pecado e a redenção da imagem em Cristo Jesus. Ela tem uma transformação dessa imagem de Deus que está lá em Romanos 8:29. Romanos 8:29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, isso falando de Deus, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus de antemão viu as nossas vidas e decidiu: eles serão conforme a imagem do meu Filho, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. A restauração de Deus, ela vem através a restauração da imagem de Deus, ela vem através dessa transformação. Nós somos transformados. Nós deixamos de simplesmente viver por aqui e somos chamados de filhos de Deus. Filhos juntamente com Jesus, o primogênito. Nós temos uma vida nova em Cristo. Ao seguirmos a Cristo, nós somos transformados à sua imagem. Quando nós recebemos a Jesus, essa imagem veio sobre nós.
O pecado deixou de existir em nossas vidas e vem a imagem de Deus em nossas vidas, semelhantes a Jesus, semelhantes a Cristo, né? Refletindo ou demonstrando ou em ações e mostrando ao mundo cada vez mais o caráter de Deus em nossas vidas. Onde abundava o pecado, hoje superabunda a graça. Naquelas pessoas onde nós víamos tantos erros, quando elas aceitam a Jesus, elas recebem essa transformação e elas começam a superabundar coisas boas. Essa é a imagem e semelhança de Deus. Deus Pai decidiu nos abençoar por meio de Cristo Jesus. Quando a imagem e semelhança dele, né, do próprio Deus que foi colocado em nós, ela foi perdida no pecado, o Pai decidiu que iria nos abençoar através de Jesus. Jesus já é Cordeiro morto. Antes da criação, antes de tudo se formar, Deus já tinha dado uma saída para nós. Ele decidiu nos abençoar. E eu quero pensar um pouco a respeito de imagem e semelhança com relação às nossas decisões, com relação àquilo que nós fazemos. Quando nós temos a imagem e semelhança de Deus, nós decidimos como Jesus decidia. Nós decidimos como Deus decide. E as nossas decisões, elas devem ser assim. Quando eu falei que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não, é justamente isso. Quando a gente decide fazer alguma coisa, Deus abençoa aquilo. Nós já somos abençoados. E quando nós decidimos, por exemplo, parar de fazer alguma coisa que não agrada a Deus, essa bênção e essa decisão, ela traz mais força. Ela traz de uma forma que a gente consiga manter essa decisão. Em Efésios 1, do 3 ao 6, vai dizer assim: como louvamos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos do céu, por pertencermos a Cristo. Muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Naquela época, Ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos, sem uma única falta. E a nós, que nos encontramos diante dEle cobertos com o seu amor. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família, por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu propósito e sua vontade. Agora, todo louvor seja dado a Deus por sua maravilhosa graça derramada sobre nós, porque pertencemos ao seu Filho amado. Queridos, isso aqui traz um panorama de quem nós éramos, onde nós estávamos. Estávamos em condenação, perdidos, vagando, e o Senhor já tinha sonhado conosco, enviou Jesus, e através de Jesus nós somos chamados de filhos de Deus. Através de Jesus, todas as bênçãos celestiais foram entregues a nós. Porque um dia o Pai decidiu, e aquilo que Ele decidiu não volta atrás. Aquilo que Ele disse que faria, Ele fez, Ele faz, e Ele vai continuar fazendo. Amém? Amém. Nós somos alvos do amor de Deus quando estamos em Cristo Jesus. Todas essas bênçãos, tudo que está relacionado à imagem e semelhança de Deus, ela só vem através de Jesus Cristo em nossas vidas. Não existe imagem e semelhança de Deus fora de Jesus. Não existe imagem e semelhança de Deus fora da comunhão com Jesus, fora de um reinado de Jesus, fora da soberania de Jesus, fora do senhorio de Jesus. Não há imagem e semelhança de Deus. O texto de Romanos 8 vai dizer assim: estou convencido de que nada poderá nos separar do seu amor, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados e potestades, nem o presente, nem o futuro, nem um lugar bem alto no céu ou nas profundezas do mar,
nem qualquer outra coisa será capaz de separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia por isso. Queridos, Deus decidiu nos amar. E Ele levou isso às últimas consequências, que foi entregar a Jesus, para que hoje nós fôssemos chamados de filhos dEle. E como nós lemos aqui, não há nada que nos separe do amor de Deus. Não há nada que nos separe e que nos afaste do amor de Deus. E talvez você esteja pensando nessa palavra no culto de hoje, de curas e milagres, e eu queria dizer para você que isso tem tudo a ver. Quando nós entendemos que somos criados à imagem e semelhança de Deus, a doença não nos para, a dificuldade não nos para, né? Às vezes a perda não nos para. Quantos estão passando nesse momento alguma dificuldade e nem por isso estão parados, nem por isso estão sem fazer nada? E isso só vem quando nós entendemos que somos a imagem e semelhança de Deus. E aqueles que não têm esse mesmo entendimento, depende de nós, depende das nossas vidas, depende das nossas atitudes, fazer com que essa imagem, essa semelhança seja conhecida. E eu gostaria de orar com os irmãos nesse momento. Se pudesse colocar em pé, se tiver liberdade para isso. E eu gostaria que você estivesse orando também nesse momento, para que a partir de hoje, se a sua vida ainda não reflete a imagem e semelhança de Deus, que você consiga fazer isso a partir de hoje. Que a sua vida comece a refletir a imagem e semelhança de Deus. Que as suas ações, as suas atitudes, aquilo que você fala, aquilo que você faz, por onde você anda, né, por onde você entrar, por onde você sair, que seja refletida a imagem de Deus. Que não seja a sua vida, que não seja o seu rosto, e que seja a vida de Deus, seja o rosto de Deus, seja a ação de Deus refletida através da sua vida. Mas se você tem alguém na sua família que está passando um momento de dificuldade, um momento de dor, e ela precisa de uma cura, ela precisa ser livre de alguma coisa, de algum vício, precisa ser livre de alguma doença, né? Você tem alguém na sua família ou algum conhecido seu que está passando um momento de ansiedade, um momento de depressão, nós queremos orar nesse momento e que você declare sobre a vida dela isso, que você declare a cura sobre a vida dela, que você declare a libertação sobre a vida dela. Se você tem alguém na sua família que ainda não conhece o Senhor, que ainda não conhece a Jesus, que ainda não entregou a sua vida a Ele, que você lembre dela nesse momento e que você ore também por ela nesse momento. Nós estamos aqui em comunhão, como a palavra disse, relacionando com Deus, e nós cremos que Deus está aqui neste lugar, Ele está aqui ouvindo as nossas vozes, Ele está aqui recebendo a nossa adoração, está aqui recebendo o nosso louvor, e se tem uma coisa que Ele gosta de fazer é ouvir a nossa oração e fazer aquilo que nós oramos, a fazer aquilo que nós pedimos mediante a vontade dEle. Vamos orar nesta hora. Pai, nós estamos em Tua presença e nós Te agradecemos por isso. Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite, Senhor, e ouvir a Tua palavra e cantar hinos, Senhor, a Ti, cantar hinos que exaltam o Teu nome, que dizem quem Tu és, Senhor, hinos, Senhor, que nos trazem à memória, Senhor, aquilo que nos dá esperança, Senhor, assim como a Tua palavra, Pai, como nós lemos e pensamos e refletimos, Senhor, a Sua imagem, a Sua semelhança em nossas vidas. Pai, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos que, a partir de hoje, Senhor, aqueles que ainda não conseguem, aqueles que ainda não veem, Senhor, que através da vida deles, Senhor, a Tua vida, Senhor, seja refletida. Senhor, o Teu amor seja conhecido através da vida deles. Pai, o Teu caráter seja conhecido através da vida deles. Pai, a tua alegria seja conhecida através da vida deles. Que a cura que há em Ti seja conhecida através da vida deles. Pai, que aos meus irmãos, Senhor, a cada palavra que eles falarem, que eles lançarem, a cada declaração, Senhor, que se cumpra conforme eles falam, Pai. Senhor, que aquilo que nós lemos, que em nossa boca
ao poder, Senhor, que seja verdade, Senhor, e que se cumpra, Senhor, a partir de hoje na vida dos meus irmãos. Senhor, que ao eles falarem com alguém, Senhor, a respeito de Ti, Senhor, que encontrem um terreno, Senhor, um lugar, Senhor, onde essa semente será plantada. Senhor, que as portas sejam abertas para eles, que os ouvidos sejam abertos para ouvirem de Ti. Senhor, e onde eles forem, onde eles pisarem, Senhor, eles sejam embaixadores de Ti, embaixadores da Tua imagem e da Tua semelhança, Pai. Que eles reflitam, Senhor, o Teu poder, que sobre eles tenha a autoridade, Senhor, que foi dada por Ti, Senhor, para expulsar demônios, Senhor, para trazer a cura, Senhor, para abrir as cadeias, Pai, para reverter as situações, Pai, para falar de Ti com ousadia, Senhor, com intrepidez, Pai, Senhor, sem nenhum tipo de vergonha, sem nenhum tipo, Senhor, de barreira, Pai, que o Teu nome seja glorificado através da vida dos meus irmãos aqui nesta noite, dos Teus filhos aqui nesta noite. Pai, onde quer que esta palavra chegue, Senhor, que ela chegue, Senhor, como algo transformador, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, traz a cura. Aqueles irmãos que não estão aqui por um motivo de doença, que eles recebam a cura nesta hora. Nós declaramos a Tua cura, nós declaramos o Teu refrigério sobre a dor, nós declaramos sobre a vida deles, Senhor, a Tua graça, Senhor. Declaramos sobre a vida deles, Senhor, a Tua liberdade, que eles sejam libertos nessa hora, Pai. Sejam libertos por Ti, Senhor. Que recebam a cura através de Ti, Pai. Recebam, Senhor, aquilo que eles precisam, a situação que eles precisam, Senhor, aquilo que precisa ser resolvido amanhã, que seja resolvido, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Pai, que nós possamos ouvir testemunhos, Senhor, dos Teus filhos, Senhor, a respeito disso que nós falamos aqui. Senhor, que a imagem deles seja mudada, que assim como nós colocamos ali, que ao olharem ao espelho eles não vejam a própria face, mas vejam a Tua face refletida, que eles vejam o Teu brilho refletido, que eles vejam a Tua atitude refletida, Pai. Para a honra e glória do Teu nome nós oramos, em nome de Jesus. Prossigam abençoados, queridos. Amém.